Bom dia a todos. Estamos aqui hoje, dia 19 de novembro, tá? Eu estou em Curitiba hoje, eu não estou em São Paulo. Quem está falando aqui é a doutora Denise, eu sou médica do trabalho. Hoje eu estou aqui em Curitiba visitando uma obra nossa e eu estou com o doutor Ulisses aqui que está me acompanhando, tá? E hoje nós estamos aqui para falar de uma coisa muito importante, né? A gente volta a falar de saúde, a gente volta a falar de prevenção, a gente volta a falar de cuidado. E esse mês, a gente está no mês de novembro, onde a gente escuta ano após ano falar sobre o Novembro Azul, né? Novembro Azul é o mês de atenção ao controle e combate do câncer de próstata. E é muito importante, tão importante quanto o Outubro Rosa, onde a gente falou de câncer de mama, tá? E, e a gente volta a falar da importância disso. Por que é importante a gente tirar um mês, né? Onde a gente vai no shopping, onde a gente vai numa escola, numa universidade, a gente entra numa mídia social, a gente vê notícia do Novembro Azul. Por que é tão importante ter esse enfoque para isso? Porque o câncer de próstata, dentro da população masculina, é o câncer de maior incidência. E por isso é importante a gente falar de prevenção, de falar de diagnóstico precoce, tá? E para isso que a gente hoje está aqui, para a gente trazer alguma coisa diferente para vocês, para a gente trazer alguma informação nova para você, tá? Para a gente trazer uma atenção, para a gente falar de novo um assunto que a gente fala ano após ano, mas que é importante, porque a prevalência desse câncer continua muito grande entre nós, tá? E hoje a gente tem assim, um convidado muito especial que vai conversar sobre isso, vai ser um bate-papo, tá? É o Marcelo Seixas de Lisboa, tá? Pessoal, Ele é enfermeiro pela Universidade Federal de São Carlos, tá? E o restante da apresentação eu vou deixar para ele fazer, tá? E hoje a gente vai estar aqui, eu, Marcelo, doutor Ulisses participando também, tá? Para a gente conversar. Eu trouxe alguns itens, a gente tem um script aqui para a gente seguir, e a gente vai tentar conversar sobre isso de uma forma que fique transparente, fique clara, que fique importante para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Muito importante quando a gente faz uma live, quando a gente faz uma palestra, quando a gente faz uma aula, é que a gente sabe que a gente vai atingir aquelas pessoas que estão ali nos ouvindo, mas a gente pretende atingir outras pessoas que estão atrás, porque essas pessoas elas vão ser multiplicadores do que elas aprenderam aqui. Por isso que a gente está aqui, para ensinar, para motivar, para dar atenção e para formar pessoas que possam ser multiplicadoras dessas informações técnicas, tá? Eu já vou passar a palavra para o Marcelo, mas eu queria lembrar para vocês que durante toda a apresentação vocês podem participar colocando as perguntas no chat. E no final da apresentação, no final da nossa conversa, nós vamos trazer essas perguntas para o debate aqui também, tá? Marcelo, seja bem-vindo, a casa é sua muito e obrigado. fique à vontade. A palavra é sua agora. Obrigado, doutora. Bom, primeiramente eu quero agradecer a doutora Denise e toda a equipe da Orens pela oportunidade e o convite de estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema que, como ela já trouxe, já iniciou enfatizando a importância desse momento, por mais que seja um tema que a gente fale todos os anos a gente precisa reforçar a importância da saúde do homem como um todo, os exames preventivos, a questão do câncer de próstata, que é muito, está muito em linha com esse tema nesse mês de novembro. E como a doutora disse, por mais que tenham pessoas aqui assistindo, nos acompanhando, é uma oportunidade de a gente plantar uma sementinha ali em cada um para propagar a palavra da saúde, da educação em saúde, da prevenção e do autocuidado também. Né? Então,
esse momento é de riqueza e é um momento muito oportuno para a gente trabalhar. Vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre saúde do homem, sobre a campanha, o câncer de próstata, explicar um pouquinho do que é esse câncer, e tentar falar um pouquinho mais sobre os tabus, algumas dúvidas em relação a exames. Então, eu acho que vai ser um bate-papo muito importante. E, como a doutora disse, fique à vontade para dúvidas, questões, comentários. Estamos aqui mais para conversar mesmo sobre o tema. Marcelo, começando, eu já queria te fazer para a gente conversar aqui, uma pergunta meio que afirmação. Você acha que os homens eles têm menos cuidado com a sua saúde? Eles buscam menos os exames, as consultas? Então, esse é um tema que ainda é sempre falado, porque realmente a gente tem ali essas campanhas são justamente para isso, para conscientizar os homens em relação à prevenção e autocuidado, porque na nossa sociedade ainda tem tabus em relação ao cuidado do homem, né? Muitas vezes está associado ali o autocuidado a uma fragilidade, reduz ali a masculinidade. Então, tem sim esse levantamento de que os homens procuram menos consulta médica, né? Tem até um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem, do Estado de São Paulo. Eles mostraram que 70% das pessoas do sexo masculino que procuraram o consultório médico, eles tiveram uma influência da mulher, do filho ou de algum familiar, porque não tem essa autopercepção de procurar uma consulta médica, e muitas vezes tem ali uma questão de vergonha, de impaciência na espera, acha que não é muito relevante. Então, por isso que isso acaba diminuindo ali a procura por atendimento médico. E muitas vezes os homens são os que mais, quando chegam à procura de um atendimento, chegam num atendimento, já tem algum estágio de doença. Então, seja inicial ou avançado, porque antes mesmo não procurou. Muitas vezes procuram só quando tem sintomas, só quando tem algum sinal ali de alarme que outras pessoas forçam, né, ali, os homens a buscar procurar um atendimento. E uma questão assim, não é somente para a prevenção do câncer de próstata, é de uma forma geral. Hipertensos, diabéticos, são diagnosticados mais tardiamente do que as mulheres que procuram o atendimento preventivo, inclusive a questão preventiva, de uma forma muito mais tempestiva do que os homens. Então, isso é muito importante a gente mudar na cabeça de vocês. Isso é muito importante. Antes de a gente falar de câncer de próstata, é importante a gente mudar isso. Vocês têm que se cuidar. Vocês têm que fazer exames de rotina, vocês têm que fazer exames preventivos, tá? Exatamente. E assim, às vezes tem uma percepção de eu não tenho tempo, na vida corrida, tem outras coisas para fazer, eu não consigo ir ao médico. Eu acho que, assim, uma vez ao ano, você tirar uma semana para acompanhar um médico, você tem ali de referência, de confiança, marcar uma consulta, agendar os exames, isso, eu acho que é possível a gente tentar remanejar isso para ter um momento de cuidado na saúde pelo menos uma vez ao ano, né, doutora? Isso. E aí, agora vamos ver, uma vez falando da saúde como um todo, né? Esse Novembro Azul, né? A importância disso dentro de estatística, dentro desse enfoque, o que a gente traz dessa importância, dessa relevância do Novembro Azul? Entendeu, Marcelo? O Novembro Azul, ele é uma campanha, mais do que falar de próstata, é uma campanha para a gente pensar, né, ter esse momento, esse mês de reflexão e conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico das doenças que mais afetam a saúde dos homens, entre elas o câncer de próstata.
que é o câncer mais comum, né? A gente tem a última pesquisa do INCA trouxe que é o câncer que afeta 30% dos homens. Então, quer dizer, a incidência de câncer, 30% está relacionado ao câncer de próstata. Então, é o maior disparado. E depois a gente tem câncer de colo, de pulmão, câncer de colo, né, do intestino. Isso. Então, depois a gente pode até mostrar no gráfico ali a diferença, né, do salto ali de porcentagens entre os cânceres, né? Então, 30%, 9% é de reto, 7% é de pulmão, né? Então, e tudo isso reflete na conscientização e na busca por diagnóstico, porque é um câncer que ele não é muito visível, é assintomático no começo, na fase inicial, então ele só vai dar sintomas, aparecer alguns sintomas, quando já está em estado mais avançado, que tem ali a interrupção da urina, dificuldade, dores a urinar, então aí que chama a atenção para a procura do médico. E aí, a intenção do Novembro Azul é conscientizar sobre essa doença, sobre a importância do autocuidado. Então, vai falar também sobre a prevenção em relação à alimentação saudável, controle do peso, a evitar consumo de bebidas alcoólicas, a evitar hábitos de risco. Então, é uma campanha que ela vem para reflexão como um todo, a saúde como um todo, e também quebrar um pouco do tabu, né, do estigma relacionado ao exame de toque, ao exame PSA, à procura do urologista, que ainda existe um estigma na sociedade masculina, né? Então, o Novembro Azul vem para essa campanha bem geral também, né, da saúde do homem. Certo. E Marcelo, então vamos entrar nesse assunto já agora, acho que já a introdução já foi feita, então a gente pode, principalmente, o que é saudável, o que a gente pode pensar que já é doença, fatores de risco, fica à vontade. Desculpa, pode fazer sua Beleza. apresentação. Vamos lá. Bom, acho que se tratando ali do câncer de próstata, é importante a gente pensar, né, no que é a próstata, né? Então, a próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, fica localizado logo abaixo da bexiga e à frente do reto. Eu vou até projetar uma imagem aqui, que eu acho que fica mais fácil. Porque a gente começa, então, falando do que é a próstata depois do câncer, quando ele é acometido. Então, ó, parte mais anatômica, que a gente gosta de visualizar, né? Bom, então, como falei, a próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, ela fica abaixo da bexiga e anterior, à frente ao reto. Então, aqui é o reto, por isso que se tem aqui o método de diagnóstico não, né, de detecção da presença de alteração da próstata através do reto, porque é onde está mais próximo dessa glândula. Então, além disso, a uretra, que é onde passa aqui o canal de micção de urina, passa entre essa glândula. Então, o que acontece? aqui, quando a gente tem no câncer de próstata, que é um aumento desordenado de células alteradas, a gente tem o nosso corpo ele tem constante renovação de células. Quando a célula da próstata está alterada, tem um crescimento desordenado, ele vai aumentar o tamanho, vai criar nódulos, e esse aumento de tamanho acaba interrompendo o fluxo do canal. E é onde começa a surgir ali, então, os primeiros sintomas. Tá? Então, muitas vezes, então essa próstata, o tamanho de uma noz, que ela aumenta, e ela aumenta conforme a idade e alterações hormonais. Além disso, a principal função da próstata é produzir um líquido que compõe o sêmen, né? Então, ele ajuda na nutrição, proteção e transporte dos espermatozoides. Então, essa é a função da próstata e essa é a localização dela. O que acontece? No câncer, como eu disse, né, tem um crescimento anormal dessas células. No câncer, o câncer ele pode ter uma diferença aqui, né, do crescimento benigno da próstata e do crescimento anormal devido a essas células normais. No crescimento anormal, no câncer, que é na parte do câncer maligno,
As células, elas formam nódulos. Esses nódulos têm o risco de crescer e invadir outros tecidos, e aqui é onde tem o risco de metástase. Então, esse é o maior risco do câncer de próstata, é a metástase. Além disso, existe uma forma de crescimento que chama hiperplasia benigna, que é apenas o crescimento dessa célula da próstata, conforme alterações hormonais, mas ela não com nódulo, ela não é rígida. Então, a gente diz que é um crescimento, apenas crescimento normal, e aí ela pode ser tratada com medicamento. Então, a próstata, o que a gente tem que ficar atento é mais quando ela chega nesse agravamento e tem essa dificuldade de urinar, dores, a urina chega a pingar, tem aquela sensação de urgência ao urinar, mas você tem um pouco esvaziamento da bexiga. Então, esses são os sintomas de quando está nesse estágio mais avançado. E quais são os diagnósticos para o tipo de câncer ou a hiperplasia benigna? Bom, Marcelo, a gente tem... Só para a gente entender. Com o tempo, com a idade, tá? Uhum. O homem, a próstata do homem, ele vai ter um aumento que seria esperado para a idade. Alguns homens vão ter isso mais efetivo e outros não. Isso seria hiperplasia prostática benigna, certo? Porém, na mesma época, principalmente, né, pode acontecer o desenvolvimento de um câncer, que seria mais, não a próstata toda crescendo, mas nódulos, né? Mais isso. E aí eu tenho que ter muita atenção para separar o que é isso, hiperplasia prostática, que é benigno, quer dizer, não é câncer, ele vai dar sintoma, vai dar desconforto, eu tenho tratamento, mas não é câncer, do que uma coisa que realmente é câncer e eu tenho que ter mais atenção ainda, né? Pode seguir. Beleza, exatamente isso, doutora. E aí, então, a gente parte ali para o diagnóstico, né, do câncer de próstata. Tá. Os exames utilizados para a investigação de um câncer são o PSA e o toque retal, para início, né? A idade ali estimada, né, para iniciar essa investigação é a partir de 50 anos, mas em pessoas que teve um irmão, um pai com câncer de próstata, é importante já iniciar uma investigação antes dessa idade. Por quê? Porque, como a doutora falou, há um crescimento esperado, normal, dessa próstata, e aí, então, nessa idade, a partir dos 50, 60 anos, é onde tem mais chance de ter esse crescimento e de aparecimento da doença. Então, o exame PSA, ele tem a finalidade de medir no sangue, através do exame de sangue, o antígeno prostático específico, que é uma proteína específica da próstata. Então, que ela está no sangue, é identificada a partir do exame de sangue. E quando essa proteína está alterada, está acima dos níveis esperados, níveis de referência, é importante já que investigue ainda mais com um exame de toque, por exemplo, que é onde o médico, com uma luva, com lubrificante, introduz o dedo no reto e faz ali a palpação para identificar esse nódulo, identificar a textura, o endurecimento, que isso pode indicar um nódulo, né, na próstata, e aí então seguir com outros tratamentos, aí ressonância e a biópsia. A biópsia é a coleta de pedaços da próstata para análises clínicas. Então é importante a realização desses exames da investigação com o médico a partir dessa idade de 50 anos ou com um histórico familiar de câncer de próstata na família. E, assim,
tomar uma decisão conjunta com o médico, né? Então, fazer um acompanhamento, ter um médico de referência ali para conversar sobre o histórico, tirar dúvidas. Então, e são exames, já as três são exames simples. E assim como a gente faz exames de sangue, às vezes, para detectar outros tipos de doença, ultrassom, exames de imagem, e isso tem que fazer parte, né, da rotina da pessoa com próstata para investigar algum tipo de alteração, né, doutor? Marcelo, eu atendo muito homem no consultório, né? E eu sou médica do trabalho, não atendo eles em nenhuma especialidade específica, eu sou médica do trabalho. Eu atendo no consultório patronal da empresa, né? Então, o que eu noto, primeiro, assim, resumindo, o resumo da ópera, né? Primeiro, a partir de uma determinada idade, a tua próstata vai aumentar. Tu vai ter. E aí, eu preciso saber se esse aumento é benigno ou maligno. Primeiro é isso, né? Que aumentar, ela vai aumentar. Para alguns mais, para outros menos, mas ela vai aumentar. E eu vou ter sintomas dela aumentada, tá? Só que eu acho assim isso muito importante, que às vezes eles chegam para mim e dizem, não, doutor, é benigno. Já é benigno, eu já fiz exame e é benigno. É hipertrofia prostática benigna. Esse aumento da próstata que eu tenho é benigno. A presença da hiperplasia prostática benigna, que é inerente à faixa etária, à idade, ao envelhecimento, às alterações hormonais dessa idade, tá? Ela não exclui a presença do câncer. Eu posso ter hiperplasia, mas o câncer de próstata. Então, ok, que bom. Até então, toda investigação chegou à hiperplasia prostática benigna. Você não tem câncer, mas eu tenho que continuar tomando conta dessa próstata. Exatamente. Uma coisa não exclui a outra, né? E outra coisa aí nessa investigação, o que você tem que fazer como paciente que quer se cuidar? Você tem que ir ao médico, seu urologista de confiança, que ele vai fazer a avaliação, tá? Ele vai dizer, olha, até agora eu só vou precisar fazer o PSA, que é o exame de sangue. Eu só vou precisar fazer ultrassonografia e PSA, tá bom? Quero dar uma olhadinha na próstata, então vou ver um exame de imagem, tá? A partir do momento, ele vai dizer para ti, agora eu vou precisar do PSA, que é exame de sangue, da ultrassom e do exame de toque, tá? A partir de algum momento que ele identificar alguma coisa, ele vai dizer, eu vou precisar de uma ressonância, eu vou precisar de uma biópsia, eu vou precisar de um exame histológico, né, que é a biópsia. Então, queridos, vocês vão ter que ter esse acompanhamento e a decisão médica de onde vocês vão ter que investigar. Porque, Marcela, eles chegam para mim e falam assim, e doutora, não precisa mais fazer exame de toque, não, agora é só exame de sangue. Eu li, Nossa. entendeu? Deixa para ti aí explicar. Tá? Tudo isso para correr, né, dos exames, mais acompanhamento médico, né? Mas não, ainda não tem algo que substitua os exames de rastreio, principalmente de toque, porque é uma avaliação clínica, uma avaliação, o exame físico consegue ter uma boa precisão, uma análise ali da textura, do tamanho, Sim. sensibilidade, exato. Então, é importante, até então, a recomendação é a realização do exame de toque. Às vezes, exames de imagem pode dar um diagnóstico falso, né? Porque tem um crescimento. Beleza, teve um crescimento, que é o normal, mas identificou alguma alteração que, nossa, acho que isso é o câncer, e aí isso pode gerar a submissão de outros tipos de tratamento que desnecessário, né? Então, é importante fazer todas essas etapas que você falou, doutor, acompanhar. Então, o que eu digo assim, de ter o contato médico, combinar com o médico, é isso, é estar ali frente a frente, conversar, escutar as orientações, o processo que vai ser feito, vai ser iniciar por um exame PSA, iniciar por um exame de toque, imagem, então isso tudo
um tratamento, assim, uma sequência individual, né? De cada um vai depender do histórico familiar, das condições de saúde para ter um direcionamento, né? Uma coisa assim muito importante que a gente falou no câncer de mama também. A gente dá as faixas etárias, olha, a partir de tal faixa etária, a OMS, o Ministério da Saúde, né, as sociedades brasileiras específicas, né, de mastologia ou de urologia, eles vão dar uma ideia para a gente quando a gente começa a fazer exatamente o rastreio, 50 anos. Se na tua família, tá? Família próxima, pai, mãe, avô, irmãos, você tiver casos de câncer na família, o teu rastreamento inicia antes, tá? Exato. 40 anos, você já vai para lá. Próstata vai estar linda, maravilhosa, os hormônios vão estar ok, não vai ter hiperplasia nenhuma, não vai ter aumento nenhum, entendeu? Mas você vai começar a fazer o rastreio, tá? E é exatamente isso. A partir de determinada idade, eu vou eleger o meu urologista, né? Que eu vou direitinho, é ele que vai me acompanhar, eu vou confiar. Se o primeiro eu não gostar, eu posso mudar, como em qualquer especialidade, mas você vai ter o seu médico que vai te acompanhar e vai subir o degrau do diagnóstico, da tentativa de um diagnóstico precoce. Espero que nunca aconteça, né? Que vai sempre dizer, olha, tá tudo negativo, fizemos o que tinha que fazer, mas está negativo, tá? Uhum. Porque a gente está querendo, com esses exames mais específicos, de acordo com a idade, de acordo com o que a gente achou, se tiver um câncer, eu quero encontrar o câncer, que tamaninho? Desse tamanho. Exatamente. Porque, querida, a gente vai partir para uma segunda fase agora, tá? Eu fiz, tá? E eu fiz toda essa prevenção, graças a Deus eu fiz, com sintoma ou não, enfim. Mas aí eu cheguei numa positividade, é câncer, entendeu, Marcela? Como é que a gente trata isso? Aí o tratamento começa, então, ali com acho que tá projetando aqui, né? Tá, o tratamento, então, a gente vai começar, primeiramente, identificou Peraí, esse tá. Marcelo, eu acho que eu pulei aqui uma coisa. Desculpa. Eu estou naquela prevenção, fazendo os exames e tudo. Só que eu tenho que ter uma prevenção minha também de fator de risco. Por favor, mostre os fatores de risco, Então, os tá? fatores de risco, ó, um ponto importante com o aumento da idade, com o avançar da idade, a incidência, tanto a incidência quanto a mortalidade, aumentam significativamente após os 60 anos. E assim, 75% dos cânceres que já diagnosticados, eles estão ali na faixa etária acima dos 60 anos. Então, por isso que é importante, a partir dessa idade, pensando ali na estatística, a partir dessa idade, a gente já começar o acompanhamento, porque conforme ao avanço da idade, tem essa incidência, né, do aumento da próstata, e é onde tem mais chance de ter, conforme aumenta a idade, mas tem o risco de identificação do câncer. E Só que assim, aí para a gente ser mais preventivo ainda, 60 anos é a idade que eu tenho a maior incidência. Então, eu exato, puxo uma década para trás, eu jogo 50 para começar a fazer efetivamente o rastreio, tá? Mesmo não tendo sintoma nenhum. E se eu tiver alguém na família com câncer, eu puxo mais para trás ainda, tá? uhum, Certo. exatamente. Uhum. Outros fatores de risco, então, Uhum. sobrepeso, obesidade, uso de tabaco, uso de álcool, porque são é, colesterol, aumento ali de substâncias químicas, eles afetam alteram nossas células, né? Tem modificação das células. E o histórico familiar significa genética. Então, a genética importa.
também para o câncer de próstata. E quanto mais você tem ali um hábito ruim, um hábito de saúde ruim, você tem mais chance de ter essas alterações nas células e provocar um nódulo naquela região, no caso da próstata. Então, por isso que o sobrepeso, a obesidade é importante também para, conforme o avanço da idade, a gente também tem maior risco de câncer. Então, pensar no histórico familiar, pensar nos hábitos, no controle do peso, é uma forma da gente também reduzir o risco do câncer. Marcelo, queria pedir para o doutor Ulisses falar um pouquinho sobre câncer de próstata na experiência dele, tá? Claro. Bom, pessoal, bom dia a todos. Só para dar um adendo, né? O que acontece? A gente sabe que o nosso corpo ele se reproduz normalmente, né? Existem várias reproduções do nosso corpo que as nossas células vão se reproduzindo normalmente, né? O que é um câncer, né? O câncer é uma reprodução anômala, né? De uma forma anormal, né? E isso acontece devido a alguns fatores. Às vezes a gente se prende bastante ao fator genético, né? Que ele é muito importante, mas não é o único, né? Eu falo que às vezes a gente gasta muita energia tentando resolver o que não pode. O fator genético realmente é difícil a gente resolver, né? Porque ele já vem ali formatado. Mas outras coisas a gente consegue melhorar, né? E vem o que o Marcelo já está comentando com a gente, né? Sobre os fatores de risco. Hoje tem uma teoria na medicina que fala que boa parte das doenças crônicas ela tem uma base inflamatória. Existem várias coisas no nosso dia a dia que pode contribuir para o aumento dessa inflamação. E entre essas coisas foi o que você está citando agora, né, que é a questão do álcool em si. O álcool ele vai aumentar a inflamação no nosso organismo. E isso vai possibilitar e aumentar o risco que a gente tenha uma reprodução de forma normal. O tabaco em si, o fumo, ele pode aumentar também esse fator inflamatório, fazendo com que aconteça a maior chance de ter uma reprodução anormal. A dieta em si, quando se fala da obesidade, a gente sabe que a célula adiposa, que é a célula da gordura, é uma célula que é bastante inflamatória. E uma célula, por ser inflamatória, também ela vai causar mais inflamação em qualquer região do nosso corpo, né? E isso facilita também com que haja esse crescimento anormal. Então, tudo que tem um aumento de inflamação no nosso corpo, ele pode facilitar com que a gente tenha produção de radicais livres, que pode facilitar essa reprodução anormal dessa célula. Porque o que é o câncer? É bem isso, né? Um crescimento anormal, que pode acontecer por diversos fatores, genéticos e fatores também que a gente pode ter controle, né? Que nesse caso, a alimentação, se quiser retirar o consumo de álcool em excesso, o fumo, a atividade física. A gente sabe que a atividade física ela é um fator contra-inflamatório, né? A gente fazendo atividade física, se alimentando bem, a nossa inflamação no nosso organismo tende a reduzir. E isso facilita também que a gente não tenha nenhuma possibilidade de ter uma reprodução anormal, né? É interessante, como eu falei, é importante a gente preocupar-se com os fatores genéticos, com certeza. Tanto que está ali, né? Se você tem um parente próximo, pai, irmão, avô, primeiro e segundo grau, que tenha um histórico de câncer na família, o fator ali de preocupação e de acompanhamento, ele é regredido, é iniciado de uma forma mais nova, né? Mas também a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente pode resolver, né? Que nesse caso é se alimentar bem, evitar alimentos que são mais inflamatórios. Hoje a gente tem uma corrente, por exemplo, existem alimentos frituras, né? Leite em excesso, glúten, né? Que a gente às vezes come em excesso também. Ele vai aumentar a inflamação do nosso corpo e vai facilitar também com que haja esse crescimento anormal, né? Então, mais esse adendo, assim, para a gente realmente focar também nessa parte, que a gente pode ter um controle e que a gente pode mudar esse histórico, né? E quebrar esse preconceito, né? Que mais até é importante, porque fala somente do câncer de próstata, é realmente a gente colocar a saúde do homem em geral. A gente fala, por exemplo, no meu histórico de plantão, né, anterior, a gente via que quando tinha um homem entrando no pronto-socorro, a gente já ficava com medo.
Porque é aquela pessoa que vai segurando ao máximo, né, que só vai quando já não tem mais o que fazer, né? Porque existe ainda esse receio do homem de que a prevenção vai procurar alguma coisa que está quieta. Pelo contrário, né? A prevenção ela vai fazer com que haja uma progressão, né? Geralmente a mulher é um pouco mais temerosa e tem menos esse preconceito de ir ao hospital, de procurar essa prevenção, de fazer exames preventivos, né? E o homem ainda tem esse receio. Mas a gente tem que ir quebrando aos poucos. A gente sabe que realmente a prevenção é o melhor remédio. Tem que quebrar essa cultura, né, que ainda a gente tem de só procurar um médico quando não tem mais jeito, né, quando já está numa situação mais catastrófica. E a gente sabe que sintomas no câncer de próstata já são quando já tem uma progressão maior, né? Se você já está tendo sintoma, é porque o negócio já está feio. A gente pode tomar uma atitude antes dos sintomas aparecer. Isso que a gente quer, como a doutora Denise, como você falou, né? Antes de aparecer sintomas, e desde que os cânceres esteja bem pequenininho, aquele tumor, a gente já vai lá e retira, né, para que não tenha uma progressão maior. E Marcelo e Ulisses, né? A gente está na última live do ano, tá? E a gente falou de saúde durante o ano em vários assuntos. A gente sempre chegou, todo mundo que está aqui, que participou das lives, a gente chegou num denominador comum, tá? Como é que a gente faz prevenção? Alimentação saudável, atividade física, bons hábitos e exames de rotina, exames preventivos e não exames quando eu já tenho sintomas, tá? Exato. Então, isso realmente é muito importante. Marcelo? Então, uma corrente também na medicina que a gente chama de MEV, né? Que é a mudança do estilo de vida. E tem alguns fatores que é responsável por isso, né? São alguns pilares. De fato, é a dieta, a atividade física, controle do sono, que é importantíssimo, a gente dormir bem, né? Manejo do estresse, que também é uma coisa importante. Saúde mental, né? Saúde mental. Saber e controle de tóxicos, né? Que no caso é cigarro, álcool e outras drogas, né? São 5 pilares que estão associados a essa mudança do estilo de vida. Isso. Marcelo, e aí? Aí tudo tá tudo certo, mas aí foi câncer mesmo, tá? E aí como é que a gente trata? Exato. Bom, o tratamento depende do estágio da doença. Então, tem alguns tipos de câncer, como você falou, tá ali no estágio nódulo pequeno, crescimento lento. Isso é recomendado tratamento com medicamento e monitoramento. Então, evitar que tenha esse crescimento, né, da próstata. Então, existem alguns medicamentos. E outros, quando já estão em estágio avançado, como o doutor falou, aparecem os sintomas, tá ali, os sintomas muito agudos, vai identificar ele tá um câncer bem avançado, aí é feito cirurgia. Então, doenças que tá, mesmo que seja já avançada, mas restrita à próstata, o paciente é submetido a uma cirurgia ou radioterapia. Já em casos de metástase, como a gente falou, ele tem um alto potencial de invadir outros tecidos. Esse invadir outros tecidos é a metástase. Então, o tratamento é feito com hormonioterapia ou quimioterapia. Então, localizado, radioterapia, cirurgia, então faz uma ressecção da próstata, e em estágios mais avançados, aí já parte para químio, com medicamentos ali para redução do avanço desse câncer. E aí, então, tem combinações de tratamento, com químio, com hormonoterapias. E aí a escolha do tratamento também vai de acordo com individual e de acordo com esse estágio, avanço ali da doença, e também é discutido os riscos e benefícios de cada um desses, né? Cirurgia também tem um alto risco ali de impotência, e então é importante ali ter um manejo, né, um cuidado médico que é seguido junto com o médico de confiança.
desculpa, que eu vou comentar aqui sobre o câncer de próstata, a gente pode falar isso para qualquer tipo de câncer, tá? Uhum. O diagnóstico, quanto mais precoce, a gente já falou aqui, quanto mais precoce, a gente vai identificar ele menor. Uhum. Lembra que eu estou identificando um nódulo, né? Um tumor. Quanto mais ele estiver dentro do órgão e só no órgão, menos eu vou ter chance de ter metástase. O que é metástase? Eu ter um tumor em outro lugar, tá? Bom, aquele tumor da próstata, que era um tumor de próstata, ele vai aparecer em outro lugar, tá? Então, quanto menor, ele vai ser mais restrito à próstata, então ele não vai dar em outro lugar, tá? Que pode ser um outro lugar grudado, tá? Que a gente fala de metástase por contiguidade, que seria onde está perto? A próstata está perto da onde? Você falou, né, Marcelo? Da bexiga e está perto do reto. Então, a gente vai ter a metástase, a gente pode ter uma metástase do lado, que vai ser na bexiga, no reto, ou uma metástase à distância, porque a célula do tumor, ela pegou a circulação, né, uma artéria e, ó, vai e se implanta em outro órgão à distância ali, e vai ser uma metástase, tá? E é então, bem vascularizada a próstata, né? Então, essa muito, região ali, bem toda. vascularizada. Então... E é tudo muito em bloco ali. A gente bota ali na fotinha um aqui, outro lá, mas o negócio é aqui, tudo assim, grudadinho. Então, é muito importante o diagnóstico precoce por isso. Então, se eu tenho um diagnóstico de um câncer, que seja na próstata, na mama, no intestino, onde for, tá? A minha preferência como médico, tá? Encaminhar um paciente meu é para alguma unidade de tratamento específica de câncer. Eu prefiro, eu me sinto mais confortável como médico encaminhar meu paciente para o Instituto Nacional do Câncer. O Instituto é o Hospital AC Camargo, em São Paulo, o INCA, que tem em várias cidades do Brasil, os hospitais especializados em câncer. Não sei se tu concorda. Sabe, porque também, Marcelo, é o seguinte, os cânceres, dependendo do estágio, dependendo do tipo de câncer, não existe um câncer, um tipo de câncer que dá na próstata, só um tipo, existem vários tipos de câncer, vai ter tipos histológicos, eles vão responder melhor a determinada químio, a químio e rádio, a retirada, a hormonioterapia e rádio, isso vai ter que ser analisado caso a caso. E quem é que vai ter mais manejo? Quem é que vai ter mais estatística de sucesso? As unidades que tratam o câncer. Ele vai ter muito mais casos ali, muito mais estatística, muito mais casuística, que a gente chama na saúde. Você concorda? Quando a gente consegue, quando a gente tem esse acesso, né, Marcelo? Uhum. Acho que existe, dependendo da região, né? Locais específicos que são próprios para o tratamento de neoplasias. Uma coisa que é interessante também a gente falar, acho que ainda existe muito preconceito quando se fala de câncer, né? Estatisticamente, a gente sabe que 90% dos cânceres de próstata são curados, se forem diagnosticados precocemente. Então, por isso que é importante a gente colocar isso na nossa mente, né? Quanto antes a gente realmente ter esse diagnóstico, mais fácil é o tratamento e muito maior é a chance de cura. E mesmo quando é a retirada do câncer, menos sintomas a gente vai ter. Como o Marcelo falou, por exemplo, se a gente pega aquele nódulo pequenininho, a gente vai fazer o quê? Uma prostatectomia parcial, né? A gente não vai precisar nem retirar a próstata inteira. E quando a gente não retira a próstata inteira, a gente vai ter menos sintomas também, depois que é feita a cirurgia, né? Por isso é importante a gente colocar na nossa mente, tirar esse preconceito com relação ao câncer, porque quando diagnosticado de forma mais precoce, a chance de cura é imensa. Aqui, né? Especificamente no Novembro Azul, a gente tem muito tabu. A gente tem o tabu do homem, eu não vou, porque eu só acho
quando eu procuro. Então, eu não vou no médico, né? Alguém de vocês dois falaram isso. Por que eu vou procurar? Por que eu vou procurar? Né? É o homem da caverna, né? O homem da caverna. Até hoje, perguntar aqui para o nosso público, né? Quem já ouviu essa frase? Quem procura acha. Eu não vou ao médico. Eu tenho amigos da minha idade, né? 30 anos, tem essa visão de, eu não vou ao médico porque quem procura acha, eu vou achar alguma coisa com certeza. Aí eu falo, amigo, mas, cara, como que você não vai querer saber se você tem para poder tratar com precocemente, com mais rapidez? Por quê? Sabe? Deixar evoluir. Mas não sei o quê, quem procurar acha medo. Então, envolve várias coisas na cabeça das pessoas, que de procurar vai achar, e se achar vai estar doente, e estar doente é sinal de fraqueza. Mas, pelo contrário. Né? Exatamente. No Novembro Azul, que é um câncer de homens, esse é o principal tabu. Esse tabu, ele é antes do exame do toque, tá? Sim. Depois vem o tabu do exame. Então, eu vou, mas eu não vou, porque também eu não quero fazer aquele exame que afeta a minha masculinidade. Hoje eu estou com um negócio na língua. Afeta a minha masculinidade, né? O diagnóstico é importante, o toque. Por quê? A gente sabe que existe o PSA. E ele é minimamente invasivo, é feito no consultório. É rápido, é simples. É rápido. PSA, né, que é o de sangue, ele é muito não específico em si, né? Existem vários fatores que podem levar, inclusive, ao aumento. Tanto que fala, por exemplo, você andou de moto, dor de bicicleta, dor de cavalo, fez alguma atividade física, né, extenuante, ele pode aumentar o PSA. Né? Com relação ao toque, é interessante porque quando se trata de uma doença, sabe-se que estatisticamente também, né, só 20% dos cânceres de próstata vão ser percebidos ao toque. Né? Porque quando você faz o toque, você consegue perceber, né, o contorno que há. Geralmente a hiperplasia prostática benigna, que é 90% dos casos, 80% dos casos, né, de sintomas prostáticos, quando você faz o toque, a próstata é lisa, não tem uma nodosidade, né, não tem nenhuma seção de fixação, né, ele é muito mais fácil, né, o toque ele é percebido, né, quando é uma HPB, que é a hiperplasia prostática benigna. Já quando é uma chance de câncer, né, é diferente o toque, né, porque ele é mais nodoso, ele é mais fixo, e é uma coisa muito tranquila e rápida. Né? Por exemplo, só o exame de sangue, só o ultrassom, ele vai dar indício, mas o toque ele tem uma percepção diferente, né? Que você consegue perceber somente ao toque. Tá? Por isso que é importante. Tá? Primeiro a gente seguir, né, o diagnóstico e depois, se houver essa necessidade, o tratamento, que quanto antes, melhor. Né? A chance de cura é totalmente diferente. Porque aqui a gente não está para ensinar vocês, dizer assim, olha, quem tiver câncer vai ter que fazer esse tratamento. Isso aqui a gente não está. Aqui são muitas variáveis e não é o público para a gente discutir isso. Mas é só para vocês entenderem essa questão que é tratável, quanto mais cedo o diagnóstico, eu tenho uma chance de cura enorme, eu tenho chance de cura sem sequela nenhuma. Quais são as 2 sequelas que a gente tem de tratamento? De qualquer tipo de cirurgia de próstata. Lembra que ele falou que a uretra passa ali dentro, o canal espermático todinho passa ali dentro? Seria impotência e incontinência. Impotência, aquela falta de capacidade de você ter ereção, né? E incontinência é você não conseguir segurar a urina para urinar só naquele momento que você se dispõe a urinar, né? Então, a urina ela vai sair de uma forma livre ali, né? São 2 situações muito ruins para homens, para mulheres, a incontinência urinária e, no caso dos homens, a impotência. Então, mais ainda. Por isso que eu tenho que ir mais rápido. Por isso que eu não tenho que ficar esperando sintoma. Por isso que eu tenho que ter prevenção. Por isso que eu tenho que ir. Entendeu? Para evitar. Se eu tiver cura, eu quero cura completa. Eu quero uma cura que eu continue com a minha vida normal depois disso. Tá bom? E aí
Então, eu ia falar exatamente isso. Eu queria aproveitar já para ler 2 comentários aqui que está relacionado Então, a Marcela, essa era isso questão aí. dos tabus, né? Teve um comentário aqui que a pessoa falou exatamente, infelizmente no meio masculino o machismo ainda é muito predominante e não devemos nos deixar vulneráveis por algo que é para nossa saúde. E é exatamente isso que eu ia comentar. Assim, o preconceito coloca a gente numa situação de risco, como a gente falou, né, do câncer de próstata, que ele não dá sinais prévios, né, para você, eu estou gripado, vou ao médico, estou com uma dor de cabeça, vou ao médico, vou tratar disso porque apareceu sintomas agora. Ele é um sintomas que vai vir um longo período, um bom tempo. E aí, quanto mais tarde, mais diminui a chance de cura, né? Então, e o outro comentário que fizeram, uma pessoa que falou que eu tenho histórico na família e desde os 43 anos faço acompanhamento. O preconceito leva a consequências graves e até a morte. E é exatamente isso, exatamente isso. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na nossa saúde, nosso bem-estar. Acho que teve até uma pesquisa também, que foi realizado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. Eles fizeram lá uma pesquisa com 1.000 pessoas, entre elas homens e mulheres, e entre os homens, mais de 50% dos homens sabem da importância de realizar o exame. Então, acho que 88%, na verdade, relataram que o procedimento que é importante e que o procedimento não interfere na masculinidade do homem. Então, tem aqueles outros lá que, esse pode interferir, outros não tinham certeza, mas os homens sabem, porque a gente está aqui falando, a gente está explicando, na TV está passando, na empresa está com cartaz, está com o lacinho azul. Então as pessoas sabem da importância, que existe a campanha serve para orientar, para conscientizar, mas muitas vezes pega no medo, no tabu, no estigma do homem realizar esse exame. E ainda, só para finalizar, nesse estudo, dentre todos os homens que responderam, 56% já tinham realizado, 56% dos homens acima de 50 anos já tinham realizado o exame. E os outros 40 não realizaram, e os outros 50, falei 56, né? Os outros 4% não falaram que não vão realizar, não realizariam no futuro, e os outros 40% ainda não realizaram. Então, ou seja, tem aquelas pessoas, como eu comentei, né, do colega que fala que eu não vou ao médico, não faço exame porque eu não quero achar nada. Ou tenho medo, tabu da realização desse exame por contexto tabus mesmo da sociedade, situações, tudo. Então é importante, assim, acho que as pessoas têm a consciência, mas às vezes não, pelo tabu, pelo medo, acabam não realizando esse tipo de exame. E aí, parabenizar aí as pessoas que têm a conscientização e que realizam, estão acompanhando, fazendo os acompanhamentos de saúde. Marcelo, tem uma pergunta em cima, que foi a primeira pergunta, que eu acho que a gente até respondeu de alguma forma. A queda da quantidade de testosterona, andropausa, né? Apresenta alguma relação com o aumento da próstata por idade, sem ser câncer, ou quando é por câncer? Então, existe sim um estudo de conforme tem a redução da testosterona, tem mais chance do aparecimento do câncer. Porque a testosterona é um fator de proteção da próstata. Então, se você tem uma redução ali, você acaba tendo mais... a próstata fica mais sujeita à aparição de alterações das células e desses nódulos, né? O homem tem cerca de uma redução ali de 1% dos níveis de testosterona a partir dos 30 anos. Então, aí é onde também vem a questão de quanto mais avança a idade, mais os riscos de surgimento de câncer de próstata. Então, tem uma relação, sim, mas essa questão por a testosterona ser um fator de proteção. Só deixar um adendo aqui, toda vez que a gente fala em hormônio, tá, Marcelo? Já conheço o meu eleitorado, tá?
conheço o meu eleitorado, porque eu tenho eu trago muito o consultório, né? O consultório ali. Seguinte, o nosso organismo, a gente tem o nascimento, a idade madura e o envelhecimento, tá? Então, o nosso organismo, a nossa história biológica é para a gente morrer. É triste falar isso, né? Mas a gente nasce no vigor, no crescimento, né? E aí a gente tem o auge nosso, né? Onde a gente está com os nossos hormônios, as mulheres e homens em idade fértil, né? Toda a questão reprodutora, e chega um momento que a gente já vai descendo os potenciais, né? A gente começa a envelhecer. E um dos envelhecimentos são os hormônios sexuais, femininos e masculinos. A mulher reduz os hormônios dela e os homens reduzem os hormônios. E isso tem impactos sérios dentro do nosso vigor físico, tá? E aqui a gente podia ter uma live só para falar nisso. Com certeza. Tá? Só que o nosso organismo, os homens dos séculos passados, eles morriam, homens e mulheres, morriam com 50 anos, 40 anos de tuberculose. Tá? Então, muitos nem chegavam nessa questão de envelhecimento, tá? Eles morriam antes da guerra, da fome, da tuberculose, doenças infecciosas, porque a gente não tinha antibióticos. Então, a gente não tinha estatísticas de cânceres, porque o câncer, exceto os cânceres raros, que vêm em crianças, em pessoas em idades mais jovens, o câncer é uma doença do envelhecimento da célula. Então, naquela época, a gente nem chegava nessa fase. Hoje, a gente tem antibiótico, a gente se cuida, a gente está conseguindo viver mais e com melhor qualidade de vida. Porém, os nossos hormônios, eles não estão acompanhando isso, tá? Ai, doutora, tu é a favor de reposição hormonal, porque existem as duas, a favor e contra a reposição hormonal. Não sou nem a favor nem contra. Eu quero que vocês tenham um médico que reflita sobre a sua situação hormonal e faça ou não a reposição de acordo com as suas necessidades, tá? Quando a gente falou aqui em testosterona, amanhã todo mundo vai querer se injetar de testosterona, né? Vamos fazer exame, né? Tá? Então, é isso. A gente tem que ter... É o médico que vai decidir com a gente, de acordo com a tua condição, que não vai estar no livro. Cada caso é um caso. Tá bom? Existe alguma forma de mapear geneticamente se tenho esses genes mais favoráveis ao câncer? Existe. Na geneticista é possível fazer um mapeamento genético, né? Faz uma análise do genoma humano e busca sinais e marcadores desse que, se eu não me engano, não sei, não vou falar agora exatamente qual que são os marcadores, mas é possível, através dos marcadores, a gente buscar no mapeamento genético se tem algum, ainda mais se tem histórico familiar. É aconselhado, inclusive, histórico familiar de pessoas que têm câncer de próstata. Hoje em dia, com o avanço da genética, é possível, então, histórico familiar é possível fazer esse sequenciamento. Se vocês quiserem saber, eu moro em São Paulo, então eu tenho indicação do Hospital AC Camargo que existe um mapeamento. E nem é só genético, tá, gente? Parte-se de um questionário da história clínica e familiar pregressa e até chega no mapeamento genético mesmo, mas já dá uma perspectiva dos cânceres. Gente, excelente, é importante, seria bacana fazer, ok. Só que a gente já sabe que o que a gente tem que fazer aqui vale para todos os cânceres. Exato. E vale para todo mundo. E vale para quem tem mais chance e para quem tem pouca chance. Vale para todo mundo. É aquilo que a gente já falou aqui, atividade, alimentação, controle do estresse.
Entendeu? É igual. Uma perguntinha aqui que vai ser a última, que a gente tem que ir embora, tá? Tá muito bom. Muito Foi uma bom. hora já aqui e a gente está com 103 participantes. A Olha. gente teve 105, 2 foram embora que ficaram com fome, mas os 100... Ah, voltou! Eu falei, eles voltaram, tá? Eles foram assíduos. Nós 3 conseguimos retê-los aqui, graças a Deus, tá? Graças a Deus, que bom. Além da incontinência urinária, além da impotência, existe algum outro sintoma que pode levantar suspeita? Sim. Como a gente comentou, acho que a gente acabou comentando um pouco por cima, mas é bom então reforçar essa questão dos sinais e sintomas. Bom, os sinais que aparecem mais tardiamente é a dificuldade e demora a urinar. Então, a pessoa tem aquela sensação de urgência, nossa, preciso vontade imensa de urinar, mas tem dificuldade, tem dor na região da bexiga, quadril, estágios mais avançados começam a aparecer dores nas costas, lombar, dor no quadril. Então, algumas outras dores acabam aparecendo, né, além da dor a urinar, e aquela sensação e presença de sangue, pode aparecer, então, presença de sangue na urina, no sêmen. Então, esses são os principais sintomas ali, sinais que podem aparecer. Principalmente ficar atento à urina, né, caindo de pingos, redução do jato. Pode falar, Vitor, também. Mas até aquela figura, Marcelo, para mostrar que você colocou da próstata, né? Que como você mostrou ali, né? A próstata, ela está mais ou menos em volta do uréter, né? Dali do canal urinário. Mas geralmente o que acontece, né? Quando tem qualquer relação ali na próstata, ela pode comprimir esse canal aqui, que vai da bexiga até a saída, né? Que é o ureter. E o que acontece, né? Existe a incontinência, existe a urge-incontinência e aquela sensação de não urina completa, que acontece também. Tem muitos homens que, por exemplo, o jato urinário, geralmente, ele é forte e contínuo, né? Isso é normal. O normal é que você ir ao banheiro, você tem aquele jato que é mais forte e é contínuo. Quando tem qualquer compressão, né, nessa região ali que está a próstata, possa ser que tenha a incontinência, essa urgência urinária, também diminuição do jato da urina, sensação de urina incompleta, é aquela pessoa que vai ao banheiro fazer xixi, né, urinar, e acha que não urinou tudo, que ainda tem urina presa. A vontade, né? Aí também já é um sinal também, né? Diminuição do jato, aquele jato que ele não é mais forte como antes, porque pode estar ali comprimindo, mas não chegou a ter incontinência, né? Mas pode ter uma diminuição do jato. São sinais relacionados mais à urina, além de sangue, alteração também, como você falou. Mas os principais sinais realmente são mais urinários, até pela localização em que a próstata está. Então, sensação de urgência, incontinência, diminuição do jato, sensação que foi ao banheiro e não urinou por completo, né? São mais sinais relacionados à próstata. Pode haver outros sinais? Pode, principalmente sistêmicos. E se houver, é mais preocupante ainda, porque já se pensa até numa metástase. Tá? Mas, assim, é interessante a gente falar dos sintomas, é importante os sintomas, a gente perceber, mas, como eu falei, não focar somente neles, que são sinais mais tardios, tá? Mas, assim, a maioria dos sinais realmente são relacionados à parte urinária. Isso. E esses sintomas são sintomas de você sair correndo para ir para o médico. Eu quero que você vá para o médico antes de ter esses sintomas. Estamos combinados. E ao mesmo tempo não ter medo. Tipo, eu tô com sintoma, eu tô com câncer de próstata. Calma. 80%, né, das doenças relacionadas à próstata é HPB, que é a hiperplasia prostática benigna. Tipo, tem gente que quando tem alguma situação dessa, trava. Tipo, já tô com câncer, vou morrer, acabou. Não. Né? Calma. Tá com esse sintoma, primeiro, não espere ter esse sintoma, tenha essa atitude preventiva, mas se por acaso tem esse sintoma, vai ao médico. 80%
é benigno. Né? Se for benigno, vai usar uma medicação, né? Vai fazer um tratamento dependendo da situação, né? Mas só vai ter essa certeza procurando um médico especialista. Isso. E aí, se for maligno, a gente vai cuidar, vai tratar e dá tudo certo, tá? Exatamente. Eu não quero ter esses outros sinais, né? Tem um sinal de câncer que é um dos sinais mais tristes para o médico fazer diagnóstico com esse sinal, que é emagrecimento. Quando eu tenho um paciente que chega no consultório, eu emagreci, e eu chego num diagnóstico que é câncer, Ulisses, provavelmente esse já é um câncer com metástase, é um câncer avançado, é um câncer que a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Vai ser mais tratamento paliativo, tá? Então, pronto, assustei vocês. Eu, doutor Ulisses e Marcelo, demos aquele susto para dizer mas impacto. Você vai chegar na sua casa, homens e mulheres, e dizer, você fez seu exame, quantos você tem mesmo? Tem que fazer, vai obrigar marido, vai obrigar pai, e os homens vão se conscientizar e vão conscientizar outros homens. E, gente, tem uma coisa assim que eu acho importante, Marcelo, doutor, para a gente parar também, como profissional de saúde, falar. Eu quero parar de falar de tabu de toque. Já deu. Já deu. Eu não, porque o exame já deu. Ninguém vai ser mais homem ou menos homem por conta de um exame de toque. Exatamente. Tá bom? Então, a reflexão que eu tenho é que, desculpa até te cortar, doutora, não. Só complementando, é que, assim, muitas vezes, o exame de toque, cuidar da saúde, é sinal de fragilidade, fraqueza, mas pensa comigo, se você não se trata, aí você vai ficar fraco, né? Vai ficar doente, fica fraco, e não tem, né, não consegue realizar as ações do dia, viver o seu dia. Agora, se você trata, ou se você mantém hábitos saudáveis com alimentação, com atividade física, você vai ficar o quê? Mais forte, você vai ficar uma pessoa mais viva. Então, é importante o tratamento. Acompanhamento, exames preventivos, ir ao médico não deixa, não torna a pessoa mais frágil. Saúde não é enfraquecimento, saúde é fortalecimento, na verdade, né? Tem a última pergunta que eu achei importante para a gente fechar, tá? Pode ser desenvolvido um câncer de próstata através ou depois de uma doença sexualmente transmissível? Depois de uma doença... Olha, no meu conhecimento, não acho que doença sexualmente transmissível possa ter algum impacto, assim, para câncer de próstata. O que vocês acham? O Ulisses vai falar que eu vou falar o seguinte: doenças sexualmente transmissíveis, ela vai fazer parte do pacote de doenças inflamatórias. Isso. Doenças inflamatórias, qualquer doença inflamatória, vai ter um impacto de uma possibilidade de... Não é que ela vai desenvolver um câncer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? O que acontece? Qualquer doença inflamatória, ela vai aumentar os fatores inflamatórios do organismo. Né? E existem algumas doenças também sexualmente transmissíveis que elas vão mexer também no nosso controle imunitário. Né? Que já vai ter esse fator de controle que o nosso organismo tem para controlar qualquer infecção, ele já vai ser reduzido. Né? Então, veja bem, não é que você, ao ter uma doença sexualmente transmissível, você vai ter um câncer. Né? Isso não tem nenhuma relação, né? De forma direta. Não existe nenhuma relação entre uma doença sexualmente transmissível e o câncer. No entanto, de forma indireta, ela pode acontecer, né? Como qualquer outra doença inflamatória, ou que possa mexer com a nossa imunidade também. E aí, dentro dessa questão de prevenção de doença sexualmente transmissível, que a gente usa muito o uso do sexo seguro, né? Fazer o sexo seguro com o uso de preventivos, entra todo no pacote de cuidado, de me cuidar, né? De eu poder me cuidar, que era o início da nossa palestra, né? Que é o homem se cuidando, né? A saúde do homem, a gente poder se cuidar, tá? Interessante, não é
O preservativo ele não é só para não ter a fecundação. Não é só para você prevenir que haja a fecundação, A concepção. a concepção, mas também prevenir com qualquer outro tipo de doença que esteja relacionada à transmissão sexual. Importantíssimo. Tá? A gente fala, mas já uso anticoncepcional, não sei o quê, já fiz a vasectomia, né? E tal. Mas a gente também aproveitar esse tempinho dessa pergunta, né? Principalmente a gente não é um casal formado. Exatamente. Né? Se é um relacionamento, um acontecimento, foi né, ocasional. Você acabou de conhecer a pessoa, você ainda não tem um elo de cuidados juntos. Depois que o casal se cuida junto, né? Ele se propõe a ter confiança e o cuidado junto, ir nos médicos e tudo mais. Querido, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até meio-dia. Então, olha, beijo grande. Marcelo, muito obrigada pela tua participação, pela tua condução, tá? Doutor Ulisses, que legal estar aqui e você ter enriquecido também a nossa palestra hoje, tá? E, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vai ter sorteio daquela garrafinha maravilhosa da Orens, tá? Então, quem tiver disposto a responder a pesquisa aqui uma pesquisa essa pesquisa de como que foi a live, o que vocês gostaram, se esse tipo de comunicação tá legal para vocês, tá? Então, respondendo, você vai estar elegível a concorrer com o sorteio das garrafinhas, tá? E vamos encerrar, querido, tá? Marcelo, eu quero te deixar para fazer o encerramento. Você vai fazer os comentários finais e após os teus comentários, a gente encerra a live. Beijo para vocês, Ulisses. Abraço, pessoal, e se cuidem. Perfeito. Bom, a mensagem que eu queria deixar é que, como a gente veio falando durante toda a conversa, saúde não é apenas ausência de doença. É um compromisso diário com você. Escolha se cuidar, escolha valorizar você, seu corpo, sua mente. E lembre-se que ser forte é também pedir ajuda. Ser forte é também buscar informações e viver de uma forma consciente, né? Acho que uma frase bem comum o futuro que a gente deseja começa com as decisões que a gente toma hoje. Então, espero que decisões sejam se cuidar e cuidar da sua saúde. Pensando também que nos cuidando, a gente está cuidando das pessoas ao nosso redor, né? As pessoas que a gente ama, as pessoas que nos amam, nossos companheiros, toda a família. É importante também que a gente pense nos outros quando a gente se cuida. É isso. Um forte abraço, pessoal. Espero que tenham gostado da conversa. Fico à disposição. Se quiserem me procurar para bater um papo, deixe meus contatos aqui com o pessoal da Orens e permaneça à disposição. Obrigado. Obrigado por permanecer até agora, né? Essa audiência bem rica. Obrigado pelas perguntas, pela interação também.